E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura com todos vocês? Na nossa oitava aula do curso de Patologia, vamos falar rapidamente sobre as alterações celulares das lesões. Nós já falamos um pouquinho aí no começo do curso de Patologia sobre isso, de maneira bem resumida. Aqui a gente vai tratar com um pouco mais de detalhes. E, obviamente, essa aula também vai servir como base para a introdução de alguns tópicos que a gente vai discutir futuramente aí no curso de Patologia, beleza? Então, especificamente nessa aula, a gente vai fazer uma breve revisão dos estágios da lesão celular, tanto reversível como irreversível, coisa que a gente já viu nas aulas passadas, e vou mostrar o perfil do desenvolvimento das lesões, tanto na condição reversível como na condição irreversível, beleza? Então, começando aqui com a nossa revisãozinha, falando dos estágios da lesão, nós temos dois tipos gerais de lesão que a gente pode evidenciar, que é uma lesão reversível, onde a célula é exposta a um agente agressor, só que essa exposição a esse estímulo ao agente agressor é aguda e leve, de modo que não cause alterações significativas na morfologia e estrutura da célula, permitindo que ela seja capaz de reparar o dano causado a ela. Em muitas ocasiões ela consegue reparar, em algumas ocasiões ela não consegue reparar e acaba morrendo. E a lesão irreversível, que é uma lesão onde nós temos a exposição a um agente agressor ou um estímulo agressivo de maneira aguda, só que é moderada a intensa, ou uma lesão crônica, que vai se perpetuando ao longo do tempo. Essa lesão reversível é o ponto em que a célula atingiu um grau de lesão onde as modificações estruturais funcionais da célula já não conseguem mais promover o reparo. Ela atingiu um ponto que nós chamamos de ponto de não retorno. E aí ela vai morrer. Ela pode morrer tanto por uma condição apoptótica, que a gente vai ver já o que é, como por uma condição necrótica. Beleza? Mas desse ponto que eu falei para vocês, eu não mostrei quais são as alterações moleculares e morfológicas das células. Então, nessa aula específica, a gente vai dar uma olhadinha nisso aí, começando pela lesão reversível. Então, para a gente conceituar melhor a lesão reversível, a gente diz que a lesão reversível é caracterizada por um estímulo nocivo, leve, que promove pequenas alterações funcionais passíveis de correção pela célula. Ou seja, ela sofre uma lesão, mas ainda assim ela mantém a estrutura primordial dela, que permite que ela corrija esse dano e volte a se tornar uma célula normal. Em algumas ocasiões ela não consegue, mas a maioria das vezes ela consegue fazer isso. E nós temos algumas alterações moleculares interessantes na lesão reversível. A primeira delas é a redução na fosforilação oxidativa. Não é uma redução brusca, tá? É uma redução relativamente pequena, mas essa redução já promove uma diminuição na concentração de ATP, visto que a fosforilação oxidativa é o principal procedimento realizado pelas nossas células para produzir ATP de maneira aeróbia. A maior concentração de ATP produzida pelas nossas células é via fosforilação oxidativa. E como as nossas células dependem muito do ATP, muitos processos dependem do ATP, se ele reduz a sua concentração, obviamente esses processos ficam um pouco prejudicados. Um processo que fica um pouco prejudicado com isso é o transporte de íons através das membranas. Obviamente, para manter o equilíbrio dinâmico entre os íons sódio, potássio, cálcio, tanto do lado de fora como do lado de dentro, muitas vezes nós precisamos hidrolisar o ATP. Por exemplo, no caso da bomba de sódio e potássio, que é para jogar sódio para fora e potássio para dentro. Se nós diminuirmos ATP intracelular, obviamente nós não conseguiremos jogar muito sódio para fora. E aí a célula vai acabar edemaciando por decorrência desse desequilíbrio hidroeletrolítico, beleza? E com base aí no que a gente viu nessas alterações moleculares, a gente consegue observar algumas alterações celulares morfológicas, né? Que é passível de ser observado no microscópio. Então vamos pegar aqui uma célula qualquer aí. Nós temos aqui o núcleo, o retículo endoplasmático, as mitocôndrias e alguns lisossomos aqui. Essa célula sofreu uma lesão reversível. E essa lesão reversível causou uma alteração leve de fenótipo nessa célula. Qual foi as alterações que causaram? Bom, nós temos primeiro um edema mitocondrial e de retículo por decorrência da diminuição da produção de ATP e desequilíbrio hidroeletrolítico na célula. Então, as organelas vão ficar edemaciadas, algumas mitocôndrias vão morrer e elas vão ser recicladas aqui pelos lisossomos. E pode acontecer também uma condição de agregação leve da cromatina, porque algumas estonas acabam sendo destruídas e aí o DNA ele acaba se emaranhando de uma maneira não interessante. Então tem uma pequena agregação que pode ser revertida. Ainda nessa condição, a célula mantém boa parte da sua estrutura, o que permite que ela cause um reparo celular.
E aí ela volta para uma condição normal ou para uma condição adaptada, para que ela possa resistir melhor a este dano reversível, beleza? Mas uma observação importante que a gente pode fazer é que, em algumas ocasiões, mesmo havendo a lesão reversível, a célula não consegue reparar por completo o dano causado, que é uma condição de não adaptação. E aí ela migra para a condição de lesão irreversível. Desta forma, a célula desencadeia a morte programada, que nós chamamos de apoptose, para que ela não venha prejudicar futuramente um tecido funcional. Se uma célula apresenta um erro, principalmente no DNA, e ela continua se proliferando, ela pode se tornar uma célula tumoral no futuro. E a célula, ela tem mecanismos extremamente complexos e extremamente regulatórios para verificar se esta célula pode ou não continuar vivendo. Se ela ainda tiver um dano que futuramente pode causar um problema a um tecido funcional, a apoptose é desencadeada. E este tipo de morte celular, que é uma morte celular programada, a apoptose, ela tem alguns estágios importantes que a gente pode observar aí nessa figura. Para começo de conversa, a apoptose é uma morte celular limpa, ou seja, tudo que está dentro da célula não é extravasado para o espaço extracelular, pois caso fosse, isso ia desempenhar uma resposta imunológica e prejudicar as células adjacentes. O que acontece então quando a apoptose é desencadeada? A célula começa a invaginar sua membrana para dentro, de modo que ela consiga formar vesículas de organelas e do seu conteúdo do citosol. Essas vesículas aqui que se dispersam e caem aqui no espaço extracelular, nós chamamos de corpos apoptóticos. Esses corpos apoptóticos, eles têm receptores de superfície para que sejam reconhecidos por células fagocitárias, sejam fagocitados e destruídos por essas células. Veja que, como eu falei, o conteúdo intracelular não cai no espaço extracelular, porque ele fica vesiculado. E, obviamente, esta morte celular não prejudica os tecidos adjacentes. Beleza? Passando agora para uma lesão irreversível. A lesão irreversível, a gente pode caracterizar ela por um estímulo nocivo que ultrapassa o ponto de não retorno de lesão celular, acarretando em dano permanente e morte celular. Em algumas ocasiões, a célula não morre, que pode originar aí uma célula tumoral. Mas, basicamente, ela muitas vezes vai morrer. A lesão reversível, ela pode ser ou intensa, ou pode ser uma lesão reversível por decorrência de uma célula que sofreu uma lesão irreversível, não se adaptou e aí passou a uma condição de lesão não reversível. Beleza? E a gente pode mostrar algumas alterações da lesão irreversível. Essas alterações que eu vou mostrar para vocês são alterações mais bruscas, mais drásticas, de uma lesão que ela é mais intensa ou ela é crônica o suficiente para causar essas alterações. Quais são? Ruptura da membrana celular e de organelas. Quando a gente tem esse evento da ruptura de membrana celular e de organelas, nós liberamos o conteúdo intracelular para o espaço extracelular. E isso não é bom, porque vai causar uma resposta imune na onde essa célula está presente. Isso pode prejudicar as células adjacentes. Nós temos uma acidificação citoplasmática. Por quê? Porque os lisossomos, como são organelas e vão se romper, o interior dos lisossomos é extremamente ácido. Se eles se rompem, obviamente, eles acidificam o meio onde eles se encontram. E nós temos também a condensação nuclear, ou seja, nós formamos um emaranhado do DNA por decorrência da perda das histonas que fazem com que a estrutura da cromatina seja uma estrutura específica. Então essa condensação, se porventura ela cai na circulação, ela também pode causar respostas imunes. Esse DNA ele pode gerar a formação de anticorpos contra ele. E existe uma doença muito característica disso, que é o lúpus eritematoso sistêmico. Nós temos algumas condições onde a célula tem uma lesão irreversível, rompe a membrana, libera o DNA na circulação, o sistema imune vai reconhecer, vai produzir anticorpos contra esse DNA, vai ativar o sistema complemento, e aí vai desencadear uma resposta inflamatória crônica quase que no corpo inteiro. E veja, essas três condições que eu falei para vocês são condições de uma morte celular que nós chamamos de necrose, que é uma morte celular que não é programada, entre aspas. Ela pode acontecer quando a apoptose não funciona, mas não é uma morte celular limpa, é uma morte celular suja, porque a célula ela não implode, ela explode. Ela libera tudo que tem dentro dela para o espaço extracelular, que é basicamente isso que vocês estão observando. Então aqui nós temos uma célula normal, ela sofreu um dano,
irreversível, só que foi um dano muito intenso que vai causar uma necrose nessa célula. Então o que vai acontecer? Ela vai edemaciar, obviamente, né? Só que ela vai edemaciar de uma maneira tão intensa que as membranas aqui dessas células não vão aguentar a pressão aqui dentro da célula e ela vai estourar. E o conteúdo que está aqui dentro dela vai ser liberado para todo o espaço extracelular, certo? Tem condições de acidificação extrema também, por causa dos lisossomos, e aí também pode romper as membranas, vai liberar todo o conteúdo intracelular para o espaço extracelular, e isso vai causar uma resposta imunológica intensa. E veja que esse processo ele é independente de ATP. Qualquer célula pode sofrer uma necrose. E a gente tem algumas alterações macroscópicas da necrose. Nesse ponto eu queria fazer uma breve ressalva, dar uma pausa na aula e fazer uma ressalva. As imagens que eu vou mostrar para vocês aqui agora são imagens relativamente fortes. Para quem não tem o costume, eu não recomendo vocês a assistirem este ponto. Mas, como nós estamos estudando patologia e as doenças, em muitas ocasiões, elas não são vistosas para os nossos olhos, ou seja, elas são feias, têm um aspecto horroroso, mas elas existem, a gente não pode negligenciar. E a gente tem que estudar e tem que ver o que elas representam e o que elas causam. Então eu vou mostrar para vocês duas lesões necróticas que são bem feias. Tá? Então, se você não tem estômago para isso, eu não recomendo vocês assistirem essa parte. Mas vamos lá, vamos voltar. Dessas alterações macroscópicas, como a célula morre de uma maneira muito abrupta, ela pode prejudicar os tecidos adjacentes. E numa lesão necrótica, a gente consegue observar aqui que o tecido ele fica escurecido. Essa lesão necrótica foi causada, por exemplo, por uma picada de aranha. Esse veneno da aranha ele sinaliza para a célula romper suas membranas, que é o que nós chamamos de necrose mediada. E aí, essa necrose ela vai se alastrando aqui e isso vai prejudicando os tecidos adjacentes por decorrência de uma resposta imunológica. Aqui é uma condição relativamente aguda, né? Onde a célula que estava aqui sofreu uma lesão causada por uma toxina de aranha e foi se espalhando. Ela vai formando uma lesão radial aqui, ela vai se espalhando e vai consumindo os tecidos que estão bons. Essa é uma condição mais simplificada. Mas existem condições onde a necrose ela é mais maciça, por exemplo, nesse caso, onde o indivíduo ele perdeu aqui a parte superficial da pele e a necrose ela foi se alastrando. E quando ela chega nesse ponto, a quantidade de produto intracelular que caiu na circulação vai desencadear uma resposta imunogênica fantástica. O indivíduo pode até morrer de septicemia, que é uma inflamação extremamente generalizada. Ele perde quase que totalmente as funções. Não é uma morte limpa, porque você vê que a necrose causa o rompimento e não tem um processo de faxina, entre aspas, das células que morreram, então elas ficam aqui e começam a prejudicar todos os tecidos adjacentes. Então essa aqui é uma condição mais crítica. E para a gente encerrar essa aula, nem sempre toda lesão irreversível é necrótica, como eu falei para vocês. Se a célula preservar algumas estruturas, ela pode desencadear a apoptose, que é no caso onde é uma lesão reversível, não se adaptou e passou para uma condição irreversível. E aí ela vai desencadear a apoptose. Eu não mostrei para vocês de fato os mecanismos da apoptose e da necrose. Então, esses dois tipos de mortes celulares nós iremos ver com mais detalhes nas próximas aulas aqui do curso de patologia. Beleza? Bom, foi essa referência então que eu utilizei para vocês, a referência clássica do nosso curso de patologia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. Se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.